Olá, boa noite. Começando aqui mais uma live, ainda com o tema dos desafios da educação, as escolas inovadoras. Hoje a gente traz aqui os aprendizados e os desafios de uma escola muito inovadora, que eu tenho o prazer de conhecer de perto, que é o Colégio Santa Felicidade, aqui de Jundiaí, escola dos meus filhos, que foi um exemplo de empatia na prática nesse semestre tão desafiador. Vamos lá, transmitir ao vivo aqui, deixa eu chamar o Vitor. Viva! Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Agora sim, ao vivo. Todo mundo aqui estão nos ouvindo bem? A imagem tá boa? Aqui eu tô te ouvindo bem. Tá, Tá me ouvindo? conexão tá boa. Acredito que sim. Tranquilo. Só a luz aqui é um pouquinho escuro, mas Tá bom, eu pus aqui uma luzinha. Tava falando que vocês foram um exemplo de empatia na Raquel, olha os amigos de Campinas, de São Paulo, sejam todos bem-vindos. Tava falando que eu tenho trazido o tema da empatia, né, nessas lives desde o dia 30 de março que eu comecei com as lives e trazendo a importância da empatia, do diálogo, né? Agora mais do que nunca nesse momento de crise, de desafio, do que a gente está vivendo, né? Da Covid, de ter com que se certeza. reinventar, trabalho junto com casa, com tudo. E vocês, o Colégio Santa Felicidade, né? As escolas são pessoas, né? Como diz o José Pacheco. Então, Sim, vocês foram um exemplo de empatia na prática, todo, né, essa com certeza. readaptação, esse acolhimento, essa escuta, né, os Sim, sim. professores, os tutores, todo mundo da escola. Hoje Sim. a gente está com essa sensação de dever cumprido. Chegamos ao fim do semestre, que bom, né? Conseguimos Foi, realmente. esse respiro, né? A primeira Realmente. pergunta, Vitor, é sempre trazer um pouco mais, né? Claro, você conta da sua trajetória pessoal, mas trazer o lado pessoal também. Como é que foi para você, né, lidar com tudo isso e ter que se readaptar aí do trabalho que era muito presencial? Como é que você conseguiu aí virar essa chave rápida, né? Sim, com certeza. Primeiramente, obrigado pelo convite, Maru. É um prazer estar aqui conversando sobre educação. É um prazer ter pessoas nos assistindo, falando desses desafios desse momento, né? E as pessoas interessadas em ter um outro olhar, né, para a educação. Então, boa noite a todos e a todas. E, bom, claro, acho que como todo mundo, né, tive dificuldades no início, né, para iniciar. Na verdade, foi um baque, né, quando a gente teve que parar as atividades. E, sinceramente, eu demorei para pegar no tranco, assim, né, para conseguir incorporar esse trabalho remoto e tudo mais. A escola ela já tinha um modelo bastante híbrido, né, de educação, no sentido que tudo que a gente já fazia no concreto, a gente já fazia também digitalizado, né, através da nossa plataforma, da Colmeia. Então o trabalho ele continuou, né, mas eu levei um tempo para começar a entender que as coisas iriam seguir por um bom tempo desse jeito, né? Acho que todo mundo. E, e aí, na hora que caiu a ficha, vamos lá, vamos seguir as atividades normalmente, né? Vamos seguir com as reuniões, vamos seguir com o acompanhamento individual com os professores, né? Que eu faço pelo menos uma vez por mês com cada professor, a troca, né, com os professores tutores, e aí a gente seguiu o calendário e tudo mais, né? Uh, eu tenho vamos dizer assim, uma afinidade, né, com um trabalho remoto. Eu sempre me interessei muito por educação à distância, já fiz diversos cursos nesse sentido. Sempre valorizei, né, esse tipo
dessa forma de educação, né? Apesar de existirem ainda preconceitos, né? Mas eu sempre fui muito aberto às redes, às mídias, né? Porque eu compreendo, porque eu sou geógrafo, né, como formação, né? E eu compreendo a potência das redes, né? Sou professor de geografia, tenho licenciatura em geografia, né? E eu entendo a potência, a força das redes, né? As possibilidades que elas nos trazem, né? Elas nos trazem. Então, eu sempre fui muito aberto, né? Sei que pode ser problemático também, claro, né? Sei dos desafios que existem, mas sei das possibilidades. Então, eu incorporei de uma forma muito positiva, assim, na verdade, no sentido de que ainda bem que temos essa possibilidade, ainda bem que temos as mídias, as redes aí para a gente conseguir trabalhando, né? Só lamentei muito por a educação no geral estar tão distante, né, de ter incorporado isso e tudo mais, né? Mas a gente, numa situação muito privilegiada, né, a gente começou a colher frutos muito positivos. E aí, a partir disso, a gente consegue também se motivar e seguir em frente, né? Aí vai, né? Eu lembro na nossa última conversa, até com o André presencial, né, no começo do ano, que vocês falavam o quanto essa troca, né, na sala dos professores e todo esse processo, né, de adaptação para o modelo novo, que já foi, né, desde o outro ano, né, dessa mudança da colmeia, da plataforma integrada, dos módulos, né, sair das aulas ali de 50 minutos, todas essas mudanças, o quanto que essa troca na equipe, esse sentido da equipe era tão importante, né, e continuou sendo, claro. Hoje a gente traz esse tema, né, do engajamento tanto da equipe quanto dos alunos, né, que vocês conseguiram e que nesse semestre teve muitos desafios, mas também muita coisa boa para contar, né? Muito, quando eu vi a assembleia virtual, né? Quando eu vi e ontem foi ontem a roda de conversa, anteontem, né? Da roda de conversa da Semana do Conhecimento. A gente trouxe, eu também, me caiu essa ficha, né? O quanto que a gente está vivendo nessa bolha, né? Da escola inovadora, de todas as escolhas que a gente foi fazendo ao longo da vida e na educação, né, dos meninos, o quanto que isso não é a realidade, né? É muito difícil a gente falar de uma realidade da educação brasileira, longe disso, mas meio que uma realidade paralela e que tem empatia, e que tem muito diálogo, e que tem essa disposição de fazer junto, dessa parceria, né? Então, trazer um pouco também. É possível, a gente sabe que é possível, né? Agora tem uma construção, não é uma coisa da noite para o dia, não é fácil, né? Exatamente. Assim, no Santa, eu acredito que a gente tem um trabalho coletivo, realmente coletivo, né? Claro que todo trabalho de equipe envolve uma coletividade, né? Mas o que eu quero dizer é que no Santa realmente é um movimento horizontal que acontece, né? Da mesma forma como a gente tem as assembleias para ouvir os alunos e debater, nos colocar, né, trocar com os alunos, a gente também tem com os professores. E o próprio projeto pedagógico, né, ele foi construído juntamente com os professores, né, essencialmente com os professores e com a participação dos alunos, né. Até mesmo o projeto político-pedagógico, quando foi elaborado, ele foi elaborado numa assembleia, né, a partir da escuta ali, né, de diversas falas, né, alunos, professores, gestores, para a gente definir esse documento tão importante, né? E então, eu acho que para começar, né, sobre essa questão do engajamento de equipe, é essencial esse trabalho coletivo, né? O trabalho coletivo no sentido de um diálogo efetivo, real, um diálogo sincero, de a gente ouvir e considerar mesmo cada parte que está ali, né, com a gente construindo a proposta, né, e o trabalho do dia a dia. Sim, é essa prática mesmo, né? Para quem não sabe, né? A escola, vocês já vinham trabalhando muito com os princípios do Freinet, né? Isso há muito tempo já. Sim. E depois vocês ainda deram mais um passo, né? Nessa inovação
do ensino híbrido, de integrar a plataforma, mais autonomia ainda, né? Sair do modelo disciplinar disciplinar não, vocês ainda estão no modelo das disciplinas, né? Sim. Ainda não, né? É, Mas sair do modelo das aulas, né? Da sim. grade curricular ali com as aulas de 50 Das minutos. aulas, Das essencialmente, né? aulas, acho Mas, que é. mas até o disciplinar, assim, né? Como é um modelo de projeto, ele possibilita muito a integração de como a gente trabalha por objetivos, né? A integração de objetivos de diversas disciplinas. Né? Então, ele possibilita muito o trabalho interdisciplinar, né? Por parte do aluno. Mas com certeza a gente precisa caminhar mais, assim, e a gente já vem discutindo isso e acho que esse é o próximo passo, assim, do colégio, de ter uma proposta transdisciplinar mesmo, assim. Uhum. E eles têm os contratos, né? A cada contrato de trabalho, eles combinam ali os objetivos, mas ainda muito, né, de acordo com cada disciplina. Já tem o Isso, tutor, né, essa figura essencial do professor tutor, né, que vai ser um orientador, né, do processo, né, de cada isso, aluno, de cada. E os módulos, né? E aí a mudança foi para os módulos, né? é, exatamente. E nessa mudança de março, se eu não me engano, foi 16 de março, né? Que mudou mesmo. Foi uma É, terça-feira, na quarta já ficou tudo. a segunda metade de março, né, a gente já recebeu a notícia aí, né, do governo do estado de que a gente tinha uma semana para suspender as aulas, né? E aí, como a gente já tinha um modelo híbrido bastante eficiente, em um dia a gente conseguiu dispensar os alunos, né? Ah, e não precisamos aí da semana, né? Completa para conseguir Foi. fazer enfim, né? Encerrar as atividades mesmo. Eu lembro que na quarta-feira eu já fui embora mais cedo e já não retornei mais para a escola. Já a quarta, já estava todo mundo. Vocês até deram essa opção até para os pequenos. Eu tenho três Sim, realidades, né, em casa. Eu tenho o Gabriel de 13 anos, né, no oitavo ano, já muito nesse nível de autonomia lá, muito muito adaptado na plataforma, né, em estudar sozinho, em contratar os objetivos, né, e nesse processo do aprender, né, ele falava, uma das falas que ele fala, eu não preciso que os professores mandam em mim, eu mesmo tenho que mandar em mim, essa é a fala da autonomia dele. Mas eu tenho também o Lucas, de 11 anos, no sexto ano, que daí sim. foi o desafio maior, porque pegou essa virada, né, É, que eles ainda tinham muito ali, porque os espaços da escola é muito, como você falou, né, é muito favorável ao diálogo, né? Então, o professor está sim. ali e eu estou aqui trabalhando, mesmo no trabalho personalizado, eles vão muito, né? Tem muito essa proximidade, né? Eu vou lá na mesa, pergunto, não entendi, tá? E Exatamente. aqui, na verdade, fez isso com a gente, né? Comigo, com o Tarcísio, com os pais, né? Não sei, muitas vezes na cozinha ele vem com o computador, né? Assim, mãe, me ajuda. Não, peraí, Lucas, vamos lá. Mas essa proximidade, né? Para quem que eu vou pedir ajuda, eu vou procurar ajuda, não conseguindo, eu vou. E aí, nós como pais, a gente sentiu muito na pele esse papel de mediação, né? Entre, peraí, o que ele não está entendendo, o que não ficou claro, levar isso para a tutora, e aí toda essa troca, né? Muito intensa que a gente viveu aí nesses meses. E o Antônio, pequeno, né, no primeiro ano, que também ele fala quarentena aprendiz, a frase dele é tudo é um aprendizado, né? Então, aprendeu a fazer Para todo pão mundo, né? para todo mundo, né? Somos todos aprendizes. Uma das primeiras lives, até com a Natália, minha colega cientista, né, microbiologista, que estava no Roda Vida dessa semana, ela falou, nós somos todos aprendizes, não adianta a gente querer respostas rápidas e prontas, nem da ciência, nem de nenhum lugar, ninguém sabe muito bem, né? E estava É muito naquele claro. começo das lives que todo mundo
fazendo previsões, e vai ser assim, não vai ser assim. Não tem análise para fazer, não tem previsão para fazer. Arriscado, né? Somos todos aprendizes. Então, o Antônio... Exatamente. E o Antônio, claro, na educação, né, eles, nos pequenos, com muito mais essa coisa do afeto, da falta, né, dos amigos, várias vezes que ele falou, na escola não é só ficha, eu não vou fazer ficha porque eu quero ver os amigos, ou entrar no Zoom. A gente entende totalmente. Entrar no Zoom e começar a chorar, porque vê a professora que ele está morrendo de saudade, ver o amigo que ele quer abraçar, né? Então, não é tão fácil, a gente teve que lidar muito com muitas emoções, né? Se a gente já acreditava que é importante a gente trabalhar o socioemocional junto, agora, né? Com Foi certeza. fundamental, essencial. Então, eu tenho... É interessante até você falar sobre isso, porque na minha perspectiva, né, como coordenador, eu tive essa preocupação, principalmente com os professores e os professores tutores, né, que estavam fazendo a ponte com os alunos, né? Os tutores estão, vamos dizer, na linha de frente ali, né? E eu fiquei muito preocupado com a saúde emocional dos professores, né? Porque eu já estava sentindo, né? E eu falei, bom, se eu estou sentindo é porque está todo mundo sentindo, Sim. né? E então a gente precisa estar próximo, precisa estar junto, precisa conversar, né? E aí foi que eu realmente fiz questão de sempre estar ligando, conversando. E até mesmo, pelo menos uma vez na semana, a gente fazia ali a sala dos professores, o intervalo, ligava o Zoom, o Google Meet, para conversar um pouco, jogar conversa fora. E pelo menos tá presente, sentindo. Às vezes um professor que já estava começando a distanciar, eu mandava uma mensagem, ei, tá tudo bem, como que tá? Tô sentindo sua falta. E é um pouco essa troca, assim. Mas o legal da equipe, por ser uma equipe bastante engajada, é o pessoal que estava muito presente o tempo todo, mandando mensagem, trocando, conversando comigo ou nos grupos mesmo, né, da escola. Ai, que bom, vocês conseguiram ter, né, continuar com essa proximidade, né, mesmo Sim, à distância, né, mesmo Sim. daí é o uso que a gente faz também da tecnologia, né, é o uso que a gente faz como é que a gente pode, né, se aproximar usando o celular, né, é a conexão, é o Zoom, humanizar essas tecnologias. Humanizar né? a tecnologia. A gente precisa usar ao nosso favor, né? Uhum. Uma das primeiras lives foi com a professora Miriam, também de geografia, né? E ela falava, né, dessas as várias realidades também, essa situação também que a gente tem a ver um pouco com essa questão da bolha, mas das desigualdades, né, da diferença de acesso, como é que é possível? Então, a gente aqui com 3, 4, 1, 2, 4 computadores, né, numa casa de 5 pessoas, 4 computadores, 3 celulares e outras realidades que, assim, é um celular, né, e aí como é que eu vou conseguir que o meu filho tenha o acesso, né, com esses conteúdos, se eu uso o celular para trabalhar, para conversar, para tudo, né? Então, um pouco... Sim. O Márcio está trazendo aqui, tenho feito vários vídeos com o tema Reinventando as Escolas, e se vocês podem comentar o fato de muitas escolas não terem a mesma coragem que tiveram, a coragem de conversar com pais e mães. É que o que eu sinto, na verdade, é ter que achar essa coragem agora na pandemia. Isso é difícil. Então, assim, não é um trabalho que reinventar agora na pandemia é muito difícil, né? A coisa tem que já devia estar acontecendo, né? Já devia existir um contato e essa aproximação com os pais, né? O diálogo já tem que estar aberto, né? Para justamente nesses momentos difíceis a gente conseguir se aproximar, dar as mãos e vamos lá, vamos continuar, né? Sinceramente, eu não vejo grandes alternativas, né, de diálogo no momento da pandemia se isso já não tinha construído. Mas são oportunidades, né? A escola, ela, de alguma forma, ela tem que abrir esse canal e iniciar, né? Pode ser, mas a chance de sucesso,
relativa, né? A gente não é bastante imprevisível. Então, como a gente já tinha um espaço muito aberto aos pais, né? Sempre com muito diálogo, os tutores, né? Que têm uma rotina, né? De convocar os pais, de estar reportando, a própria plataforma é um instrumento de comunicação com os pais acompanham toda a rotina do filho, Sim. né? E inclusive os relatórios são gerados pelos professores e os próprios tutores. Então, esse diálogo ele já estava aberto, né? Então, na pandemia é só continuar, né? A única coisa que a gente teve que fazer é algumas adaptações. A gente não costuma, por exemplo, o professor ligar do telefone pessoal para o pai. A gente utiliza os canais oficiais da escola. Mas na pandemia a gente teve que abrir algumas exceções para conseguir fluir melhor esse diálogo, né? E, enfim, eu mesmo, né, não utilizo meus canais pessoais, né, para isso. E tive que abrir mão, porque senão a gente não consegue conversar. Aí chega um momento que fica difícil, né? Agora, as escolas que sentiram, né, estão querendo se aventurar nesse sentido, de criar coragem para conversar com os pais, tem que fazer de uma forma muito bem pensada nesse momento de pandemia, né, para não gerar vamos dizer assim, uma situação de estresse, porque provavelmente vai vir uma avalanche de coisas, né? Porque os pais, todos os pais, independente da escola, estão angustiados, né? E, então imagina você abrir no momento de maior angústia um canal de diálogo, de fala, você tem que estar preparado. Sim, e para quem nunca teve essa oportunidade de falar, né? Exatamente. Como a gente tem um grupo, quando você abre a roda e se a pessoa nunca teve essa oportunidade, Exatamente. né, vai E a falar gente tudo. sabe como funciona. As pessoas normalmente, a primeira coisa que elas querem falar é falar daquilo que não está bom. Sim. Né? E aquilo que está incomodando. Né? Então, se você abre um canal de comunicação, esteja preparado para ver a enxurrada de coisas que não estão boas, né? Para ajustar e etc. Né? Sim, então, e por agora... isso que é importante um trabalho de médio e longo prazo. Né? Uhum. E nesse momento também toda essa visão, né? Se não tem essa visão da parceria, né? Ó, tamo junto, vai cair muito nessa coisa do um contra o outro, né? Então, que a gente viu também do conflito, né? Então, o conflito pode ser uma oportunidade de diálogo, sim, vamos olhar para o que não está funcionando, vamos mudar, tal. Mas no momento da crise, ele está com a ferida exposta, Sim. né? Ele está com... Sim, com certeza. E assim, né? Por exemplo, a gente fala muito de empatia, né? Há essa necessidade da empatia com os pais e tudo mais, né? Mas a empatia maior, eu acredito, nesse momento, é com os alunos, né? Não estou, obviamente, colocando os pais de lado, obviamente que não, né? Porque os pais também são parceiros, também fazem parte dessa comunidade, né? Só que o processo de aprendizagem está acontecendo com o aluno. Quem está mais sofrendo, né, e sendo pressionado de todos os lados é o aluno, né? Então eu costumo dizer muito que a gente tem falado bastante de empatia, mas existe um outro conceito na filosofia contemporânea que é o devir, né? Que é exatamente um olhar para o menor, ou para a minoria, né, no caso. Né? E a pessoa menor, que eu quero dizer de minoria política, é o aluno, é a criança, é o adolescente. Por quê? Porque é aquele que normalmente não tem a sua fala ouvida, não tem escuta. Né? Então, acho que o principal nesse momento, a gente está num momento não só de empatia, é um movimento de devir mesmo, né? De a gente se colocar no lugar das crianças e dos adolescentes, porque eu sei que eles estão sofrendo demais, né? Imagine a gente com 16, 17 anos, não poder sair de casa, né? Ter que estar com os pais justo nesse momento de muito interesse em buscar outras referências, né? De conhecer outros lugares, de frequentar e principalmente construir a sua independência, né? De estar em lugares sozinho, de escolher pessoas para estar próximo e que não sejam pessoas escolhidas pelos pais, né? Sim. Então, imagine um adolescente nessa faixa etária, né?
e não podendo de forma alguma sair de casa e ao mesmo tempo ter a pressão, né, da escola e dos pais no sentido, ó, você ainda precisa estudar, precisa render, né? Sim, Então, a gente tem ouvido muito isso, né, nas discussões, nas lives, e a minha vizinha aqui, não precisa ir muito longe, minha vizinha aqui, nossa, minha filha não aguenta mais, ela tem que passar 4 horas na frente do computador, é muita tarefa, né, todas as escolas que tem prova, chegou esse final de semestre, assim, com os adolescentes, as crianças muito tristes, com eu cheguei certeza. a ver uma dessas semana passada, eu acho, uma live de um psicólogo muito bom que acompanha as escolas, tá, o Tiago, e ele falou, você tem que olhar para a saúde emocional do seu filho, você tem que, É a lógico, primeira coisa agora para garantir é como é que está a saúde emocional do teu filho, né? Depois a gente com pensa certeza. como é que vai fazer com o conteúdo, isso sim, ele pode depois aprender, pode recuperar, tal. Sim, Mas com muitas certeza. vezes essa falta de diálogo que tem entre o pai, na verdade nada acontece sozinho, né? Mas entre a escola e a família, também entre o pai e a mãe e o filho, e o jovem, o adolescente, a criança, essa nossa educação violenta, muitas vezes que a gente vive sem perceber que ela é violenta, né? Por isso muito Sim, a exatamente. comunicação não violenta. E aí a criança, o adolescente fica no meio e não está sendo ouvido por ninguém, né? Como é a maior parte do tempo, né? A maior parte do tempo os adolescentes não são ouvidos, né? Então, por isso que eu digo, né? A gente priorizar o devir, né? No sentido de priorizar quem precisa ser ouvido, quem nunca é ouvido, né? E quem tá, vamos dizer, no centro das intenções, né? Da pressão toda, né? Uhum. Aqui, Letícia, a comunicação entre a escola e a família precisa ter um novo significado, que vai além da queixa, da reclamação e dos problemas. Numa Ah, escola sim, é. A moderna como escola a só chama para nossa, reclamar. escola e família são parceiras, é isso, né? É, A reunião eu só vou, né? Eu lembro, até em Brasília, uma vez eu fui chamada na diretoria, né? Até foi que eu tenho o vídeo do mande seus alunos para a diretoria, né? E daí eu, como mãe, fui chamada, né? Meu Deus, o que aconteceu, né? E era mesmo, era uma situação que não foi legal, tal, mas nessa conversa, claro, teve uma conversa, teve um diálogo, olha, o que a gente pode fazer, o que vocês fazem em casa, o que a gente pode fazer aqui na escola, tal. E aí um plano de ação, tá? Temos aqui um problema, sim. como é que a gente vai lidar com isso? Mas não nesse sentido do culpado, né? Olha, seu filho é o culpado, ou a escola é a culpada, o pai é culpado. Não dá para ficar no jogo da culpa, né? Quando a gente fica nesse jogo da Não. culpa, ninguém ganha, né? Todo mundo perde. Com certeza. E Na verdade, a gente tem que falar do processo de aprendizagem. É disso que a gente tem que discutir, né? Então, os pais têm que estar presentes para estar construindo junto esse plano de estudo dos filhos, né? Para estar ciente desse processo. E ali vai ser discutido todas as dificuldades e potencialidades da criança e do adolescente. Essa que é a questão, né? Chave. A partir do momento que você começa a construir isso, aí o canal de diálogo realmente está aberto e é muito mais fácil. Aí numa pandemia você consegue realmente manter um trabalho interessante com os pais, né? Mas é curioso, assim, quando tem pais, por exemplo, que o filho passou por 9, 10 anos de escolarização tradicional, né? Aí chega lá no colégio, a primeira vez que a gente convoca, que é logo no início do ano, o pai já vai assustado, né? O que aconteceu? Não, o que aconteceu é que seu filho está aqui, que bom, está né? estudando com a gente. E aí a gente vem falar, né, das impressões e ouvir o histórico e para começar a traçar, né, desenhar esse plano de estudo do aluno. Né? Uhum. E aí, falando mais dos alunos, então, como é que vocês conseguiram manter esse engajamento aí na pandemia? Com certeza, deve ter tido muitos desafios, né? Eu, com essa É, amostra aqui dos três, cada um é um mundo à parte, né? Cada um é um desafio, né? Não é essa coisa, não. é, 3 filhos, a gente educa todo mundo igual e pronto, não. Pelo contrário, né? Se tivesse 10, exatamente. cada um, né, com esse olhar único e vocês, como é que vocês conseguem ter esse olhar personalizado, né, para cada Sim. aluno? É,
Eu acredito assim, que a gente tem que tomar cuidado com aquela utopia pedagógica, né? De conseguir educar todo mundo ao mesmo tempo e de forma otimizada, né? Eu acredito que é um movimento, é um fluxo muito diversificado, múltiplo, né? No sentido de que tem aluno que começa a render, tem aluno que começa a não render tanto, e isso é no cenário presencial, fora de pandemia, e foi na pandemia, né? Então a primeira coisa é que a gente não tem a pretensão, né, daquela excelência, de ter 100% dos alunos nota 10, aquela coisa toda, né? E para fazer propaganda disso, a gente não tem esse objetivo. Nosso objetivo, na verdade, é fazer educação humanizada, é ouvir, é diálogo, é produzir trabalho, né? É isso que a gente, enfim, cooperação, né? E desenvolver autonomia. Quando a gente fala de desenvolver autonomia, envolve diversas questões. Por exemplo, o aluno conseguir melhorar questões emocionais nesse momento, entendeu? Sim. Então, a questão é, a gente está flexível, né, para conseguir desenhar vamos dizer, plano de estudo nesse momento, né, emergencial, mas ao mesmo tempo também ter essa compreensão, né, de que tem aluno que não vai render, que realmente vai ser afetado. E da mesma forma como tiveram alunos que tinham muita dificuldade, que vinham tendo um rendimento abaixo do padrão, vamos colocar assim, mas que nesse momento de pandemia começaram a ter resultados muito melhores, né? Porque conseguiram se concentrar, porque estavam os pais ali, talvez houve uma parceria nesse momento para conseguir acelerar certas coisas, houve esse engajamento. Então, é muito diverso para a gente tratar de uma única forma, né? Então, cada caso é um caso, e por isso que cada aluno tem um tutor, e é com esse tutor que ele vai ter que traçar aí, né, os planos, né, os passos nesse momento, né? Sim. Só para a gente ter uma ideia, Vitor, cada tutor é responsável por quantos alunos? No colégio hoje 10 alunos no máximo, né? Tá. Mas tem alguns tutores que têm menos, né? Mas 10 alunos no máximo. A gente chegou nesse número, a gente acredita que seja um número muito bom. No ano passado a gente tinha um pouquinho mais esse número, a gente sentiu que precisava ajustar. Enfim, pelo que eu tenho avaliado, é um número bem interessante, 10 alunos por professor, assim, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho que é uma função que demanda muito trabalho, né? E o professor tem que estar muito atento, ele precisa, enfim, né, fazer todo o registro do que está sendo combinado, do que está sendo construído. Enfim, né, não é uma coisa simples, né? É todo o trabalho pedagógico, né? E dependendo, né, do aluno, das questões emocionais que podem surgir e tudo mais, isso afeta bastante o tutor, né? Então é um trabalho que demanda muita energia, né? Não é muito simples. E ele está preocupado com essa formação integral, né, do aluno, tanto o conteúdo cognitivo quanto o socioemocional, né? Então ele vê, ele tem esse olhar, né, para o aluno como inteiro, né? Isso que Sim, também, né, com certeza. tem um desafio aí, né? Tem. A gente tem assim, né? A grande questão é que a gente tem esse intuito, né? É óbvio que tem situações que a gente não consegue atingir, que a gente fracassa. Isso em qualquer escola, né? E a gente precisa, acho que o que é importante é a gente assumir essas situações e tentar aperfeiçoar e melhorar e resolver, né? Mas diante do cenário de pandemia, é muito delicado, é muito complicado, né? Então, mas assim, o que é importante? O importante é ter a preocupação, é ter realmente o olhar humano, é realmente ter o canal de diálogo aberto, é estar presente na vida do aluno, né? Então, o tutor, acho que nesse momento ele foi vital, principalmente no sentido da presença, né? Sim. Na vida do aluno, no dia a dia. De ouvir, de saber como é que tá, né? Nesse contato com os pais também, né? De Sim, perceber as dificuldades, né?
e descobrir aí como ajudar, qual vai ser o melhor caminho, né? Sim, e com os pais, principalmente no sentido de que alguns alunos não... muitos alunos são bastante autônomos, transparecem muito bem a situação como está sendo e tudo mais. Outros alunos já têm uma maior dificuldade né, vamos dizer, de ser um diálogo ali efetivo. Então, às vezes, a gente precisa de uma parceria com o pai, com a mãe, né, para poder ouvir no sentido, como que está sendo aí, o que está acontecendo, o meu olhar está correto? Eu estou interpretando isso, isso e isso. Vocês concordam? É mais ou menos isso que vocês também estão avaliando, né? Acho que é isso que é o caminho. Essa checagem, né? Na comunicação não violenta a gente fala muito, olha, a gente fala, mas tem que confirmar, né? Se é isso mesmo, e aí o outro confirma ou não, não é isso, tá? Então, ter sempre essa pergunta, né? Essa disposição para falar e confirmar, e é isso mesmo, não é? Não, você entendeu de outro jeito, né? Isso é essa clareza na comunicação, eu acho que isso é uma grande qualidade aí, né? Dos tutores, dos professores que a gente sente, né? Nesse diálogo, né? Entre pais e alunos, né? E quando a gente fala de ensino híbrido também, um dos mitos que sempre que a gente tem que quebrar, né, esse mito do aluno médio, né, de ensinar para média. Quando a gente dá aquela aula para ensinar para média, você perde todo mundo, né? Porque não existe esse aluno não existe. médio. Né? Não. O padrão o curioso do padrão é que ele não acerta ninguém, né? Não ele acerta é um padrão, ninguém. mas se pega uma minoria muito pequena. Isso, né? E aí com e aí é um conjunto, né? Aquela imagem do professor Moran, ele usa muito aquela coisa da engrenagem, né? O aluno no centro, ali o estudante no centro, mas todas essas outras esses outros aspectos, né, fundamentais, que é o ambiente de aprendizagem, o espaço, a tecnologia, no caso, né, a colmeia, aí junto à plataforma, a cultura da escola, a gestão, tudo isso trabalhando junto, como um sistema mesmo. Né? Sim, não tem uma parte sem a outra, não dá. Não, de forma alguma. Tem que isso, acho que vocês conseguem bem, né? Estão conseguindo bem, né? Nessa integração. Não é uma coisa pronta que está acabado e que não vai mudar mais, porque tem aí os desafios, tem o que funciona, o que não funciona, tem essa avaliação constante. Né? Sim, com certeza. Sem sombra de dúvida. Mas ele vai numa coisa viva, né? Quase como um processo vivo, né? Que tá, por mais a colmeia, né? Se pensar o processo de construção da colmeia, quando vocês chegaram, não, o tema aqui dá para funcionar, coloca funcionando. A partir daí... Hoje em dia, o que se coloca muito é assim, né? Você não pode ter um modelo, uma proposta fechada, ela precisa estar se alterando e se modificando, né? Mas você precisa de uma base sólida, né? Você precisa de referências sólidas, né? Então, o projeto político ele tem que estar ali os valores da escola, os direcionamentos, né? Vamos dizer, as coisas que vão motivar o trabalho na escola. Mas todo o resto, todo o mecanismo, ele tem que estar o tempo todo sendo revisto, né? E se você for ver no Santa, anualmente a gente tem mudança, assim, né? Sempre tem uma mudança, alguma coisa, e a gente sempre identificando coisas que precisam sofrer alterações, né, ser aperfeiçoadas e tudo mais. Então a gente já não tem mais aquela ambição, né, aquela coisa de, vamos se acomodar aqui, né, chegamos, é isso aqui, a gente vai tocando porque é isso que vai funcionar. Isso não encaixa mais hoje, nem para a escola e nem para nada, né? Na verdade, a escola está entendendo isso agora. Sim. Todos os segmentos, vamos dizer, da economia já entenderam isso, né? Qualquer empresa aí que produz um serviço, principalmente as empresas que oferecem aplicações, né? Enfim, serviços digitais e tudo mais, já incorporaram esse tipo de modelo, né? A escola que ainda, às vezes, está no século XIX, né? Que não incorporou nem Piaget ainda. Sim. A escola do século XIX, os professores do século XX, com os alunos do século XXI. Quer dizer, alguma está tendo um problema aí de comunicação. Né? Exatamente. Certeza. Então,
Acho que essa é a grande questão, assim. O que a pandemia deixou evidente é que a escola ela estava resistindo, né? Acho que todos os meios já tinham inseridos meios digitais para comunicação, né? Boa parte das instituições já tinham incorporado isso, né? E a escola ainda resistindo, né? Muito por preconceito, muito por falta de atualização, muito por falta de formação dos educadores, dos profissionais envolvidos, né? É muito comum você ver professor que não sabe nem ligar o computador, né? Sim. E sinceramente é lamentável, né? Porque a garotada, né, tá vindo, eles são nativos digitais, né? Sim. Então, se você não se coloca nesse meio também, você não está abrindo diálogo com as crianças e os adolescentes. E como eu estou dizendo, a obrigação, né, é nossa, porque o dever é nosso, né, não deles, com os adultos. Com os adultos, com as crianças, né? Então, a gente sim tem que se capacitar e estar pronto para se incorporar e compreender quem são esses nativos digitais e tudo mais. E é óbvio, a gente vai sempre tomar baile deles, mas não podemos ficar muito atrás. A gente tem que estar se formando para, né, tem que correr atrás, né? Nesse processo de apresentar ao mundo, né, a nova geração, esse processo de educação no sentido mais, né, humano, né, do mundo e das pessoas que estão chegando nesse mundo. Eu tenho que compreender a linguagem de quem está chegando, né? Eu tenho que falar a língua no mínimo, né? No mínimo. Se eu estou falando a língua lá do passado, dos que estavam, então eu não estou, né? Eu estou ensinando para o aluno lá do século XIX, sei lá para quem, né? Do século XX. Mas assim, eu digo isso, desculpa só para acrescentar, eu digo isso, mas não no sentido dos professores serem youtubers e tal, né? Sim, não é nada disso. Como né? Qual que é esse equilíbrio aí? Porque nessa também eu vejo, nessa pandemia, eu também vejo muito no meu canal, né? Eu recebo muito os professores, muitas dúvidas, tal, também, nossa, de repente eu vou ter que gravar vídeo, vou ter que editar vídeo, vou ter que virar youtuber, vou ter que dar aula online e ainda trabalhar com todas as metodologias ativas, quer dizer, é muito, não dá para o professor fazer isso nesse momento de crise, e é claro que ele precisa se reinventar, mas tem limites aí também. Sim, com certeza. E na verdade a gente precisa pensar a comunicação de uma forma muito mais ampla, né? Parar com essa coisa da transmissão, né? De gravar vídeo para dar aula, né? Não pega mais. Né? Quer dizer, a gente está usando o que vocês estavam discutindo lá na live de pandemia, né? Que o Léo falou, né? Da roupa suja que a gente só vira do avesso e coloca, né? Horrível. Exatamente. Então, não adianta a gente continuar fazendo as mesmas coisas trazendo tecnologia. Sinceramente, eu acho vergonhoso essa coisa de lousa digital, você entendeu? Porque não é lousa digital, gente. Acabou a lousa. Né? Não tem mais função uma lousa, né? A gente precisa avançar no modelo pedagógico, né? De educação mesmo. Né? Eu vou dar minha aula aqui de 50 minutos, ligo a câmera aqui, vou dar a minha aula de 50 minutos, porque é o único jeito que eu sei ensinar, é a minha aula. Quer dizer, esse apego à forma, ao jeito de fazer, né? E que não funciona, né? Que não é eficiente. Assim, mesmo uma escola que não tem um sistema, uma plataforma, ela poderia fazer maravilhas com o WhatsApp. Sim. Você faz grupos e você consegue fazer grupos de trabalho e só transmitir orientações de projetos e pesquisas. Por WhatsApp mesmo você conseguiria fazer um trabalho incrível, entendeu? Não precisa muito, precisa muito. E conteúdos curtos, né? Que a pessoa consiga baixar e consiga, né, um roteiro ali, né? E investir na autonomia do aluno, né? Sim. Se você não arrisca nisso, sinceramente... Não tem saída. Vai ser difícil. Aí vai ser difícil. Mas aí precisa mudar a cabeça do professor também. A gente fala muito do mindset, né? Márcio está colocando aqui, ele trabalha muito com educação maker. Como é que vocês podem comentar a educação maker, que é uma forma de criar o estímulo dos projetos, né? Essa coisa do fazer, aprender fazendo, né? O Colégio Santa Felicidade é uma escola Freinet, né? E um dos pilares da proposta Freinet é o trabalho, né? Então, a gente tem no espírito que a teoria pela teoria não ajuda muito. Na verdade, é a teoria prática, né?
a construção de fato. Esse trabalho ele pode ser entendido de diversas formas, né, numa forma muito ampla. O Freinet ele falava muito disso, né? E, inclusive ele falava o natural da criança não é o jogo, é o trabalho. É o trabalho. Né? Uhum. E eu adoro essa frase dele. Aqui em casa tá pregada na parede aqui. Então, porque o trabalho, né, a gente tem uma visão muito negativa do trabalho, né? A gente acha que trabalho é uma coisa chata, porque normalmente as pessoas trabalham com coisas chatas, né? Sim. Mas a grande questão é que o trabalho ele é qualquer coisa de criação que você está fazendo, de produção, né? de interação com o meio, né? Na geografia, basicamente, você começa a entender espaço geográfico quando você fala de trabalho, né? Quando o homem interage com o meio, é trabalho, né? É espaço geográfico, através do trabalho. E uma criança, ela muito do que ela faz não é bem uma brincadeira, claro, né? É uma invenção, mas tem a ver com o trabalho. Ela vai brincar de limpar, vai brincar de construir, vai brincar de arrumar, vai brincar nesse sentido, né? Enfim, estou viajando aqui, né? Mas indo direto mais à questão do maker, né? Então, assim, a gente sempre teve muito essa postura em relação de ser uma pedagogia do trabalho, né? Então, tem muito do mão na massa, né? E a gente entende também trabalho a ideia de construção do conhecimento por parte do aluno, né? Não só a questão manual, da construção física, né? Mas também de se apropriar do conhecimento e trabalhar, né, esse conhecimento através da pesquisa, da investigação, do teste, enfim, né? Então, a proposta Make, ela está muito alinhada nesse sentido, acredito, né? E a gente tem a proposta, por exemplo, dos módulos, né? Basicamente, os módulos são oficinas, que a gente chama, né? Que voltadas a essa produção coletiva, essa construção coletiva, mas também muito no sentido prático, não ficar só na teorização e naquela coisa, mas sim também partir para a construção, elaboração, né, prototipação, desenho, né, e alguma coisa nesse sentido. O fundamental tem uma disciplina que é a disciplina de oficina, né, que aí é literalmente mão na massa, né? Aí é pegar madeira mesmo, serrar, martelar, fio elétrico, fazer ligação elétrica, aí tem essa parte também bastante integrada, né? E esse o ponto de vista da escola, né? Não faz sentido a teoria pela teoria, né? Já dizia Paulo Freire, né? É praxe, né? É prática e teoria. Junto, né? E o Freinet como um dos grandes fundamentos da educação inovadora, né? Se a gente às vezes acha que não, agora é tudo, é agora, que a educação inovadora começou agora, né? O ensino híbrido começou agora, é tudo agora, século XXI. Não. Ele lá em 1930, ele já no pós-guerra já fazia isso, né? Com os recursos que tinha, né? Com todos os desafios, com toda a falta também de recursos, né? Mas não, é muito esse foco ali no ser humano que está ali na frente dele, nas crianças, no meio, vamos sair pelo bairro, vamos aprender com as pessoas, né? E fazendo, né? Isso é um fundamento da educação inovadora, é o fundamento da educação, né? E assim, né, é curioso que partiu de uma necessidade dele, né, que ele não podia falar porque ele tinha ido para a guerra, né, ele tinha problemas respiratórios e tal, então ele teve que partir para a mão na massa, transformar a sala numa oficina para conseguir trabalhar com os alunos, porque ele não ia levar no gogó, né, uma sala. Ele não conseguia falar por 45 minutos. Exatamente. Exatamente. Então ele teve que se reinventar. Então a gente também tem que ter esse olhar, né? Olhar no sentido de que do que você está fazendo, você acredita mesmo, né? É isso que você. Quais são as suas necessidades, né? E, enfim, né? Quando eu era um professor transmissor de conteúdos, eu lembro que eu terminava a minha semana sem voz, né? Olha. Então, peraí, o que é isso, né? O que eu estou fazendo com o meu corpo, com a minha voz, né? Será que é esse o caminho mesmo, né? Para a educação e tudo mais. E aí, falando dessa questão da inovação, né?
Não só o Frenet, já no século XIX você tinha... Na verdade, eu acredito que desde sempre, desde que as escolas começaram a se formar, né, já existiam propostas, né, vamos dizer que inovadoras, né? Na verdade, eram propostas diferentes, né? Então, já no século XIX, você já via práticas nesse sentido, né? Por exemplo, Paul Robin é ele é conhecido como um dos primeiros pedagogistas libertários. E basicamente a prática dele foi, na época, juntar meninos e meninas na sala. Ele tinha como se diz, orfanato, né? E ele juntava em sala de aula, né, meninos e meninas. Isso já era uma prática diferenciada, na época era inovadora, né? Então, quer dizer, sempre existiram iniciativas nesse sentido, né? Os anarquistas no século XIX produziam uma educação totalmente prática, voltada ao trabalho, onde todos da comunidade eram responsáveis pela educação da criança e do adolescente. Então, quer dizer, né, a gente só está reproduzindo pensamentos e ideias que sempre existiram, né, mas que agora estão tomando um corpo, vamos dizer, global, né, justamente pela questão das mídias e tudo Todos os povos indígenas, né? Para educar uma criança é preciso uma aldeia, né? Que é mais inovação do que isso. Exatamente. Por que a gente esquece, né? E agora, aproveitando os nossos, temos 9 minutos aqui o Instagram. Passa rápido o tempo. Conta um pouco mais, Vitor, dessa sua... um dos vídeos que mais tem visualização no meu canal é qual a função do coordenador pedagógico. Eu acho que ninguém sabe essa função do coordenador, porque tem muita visualização. E um outro também é como ensinar para quem não quer aprender, também tem bastante, quer dizer, esse desafio. E esse que o Frenet não dava aula também tem, e foi através desse vídeo que eu até cheguei, né? O Tarcísio chegou no Colégio Santa Felicidade, porque pelo Frenet, então é sempre a história que eu conto, que a gente descobriu a escola pelo YouTube, graças a Deus. Que legal. Mas pensando em você, agora que você trouxe isso, que você já foi um professor transmissor, então você não é inovador desde sempre, né? Conta um pouco dessa... O que faz, né? Um professor que começa nesse modelo de transmitir conhecimento, como é que vira um professor inovador e um coordenador inovador? Sim. Bom, são muitas coisas aí. Acredito que na minha prática pessoal foi uma situação de fracasso mesmo, né? De eu olhar para aquilo, para a realidade e falar assim, não, alguma coisa está errado, né? Não é por aí, né? E na verdade, assim, eu tive muita sorte, porque a primeira... eu trabalhava em ONGs que eram cursinhos populares, né? Eu dava aula, por isso também tinha muito essa veia transmissora, né? E aí a primeira escola que eu fui trabalhar foi o Santa, e continua até hoje. Só que o curioso foi que eu entrei no Santa, e depois eu fui entrando em outras escolas, cheguei em momentos da vida a dar aula em 5 escolas ao mesmo tempo, né? E o que acontecia era o seguinte, que eu via que não dava certo, então eu partia para arriscar ideias, enfim, do que me aventurar, né? Formas de tentar trabalhar com as crianças e os adolescentes no caso, né? E aí o que foi acontecendo é que boa parte das escolas a situação ficava insustentável, né? Ou eles me mandavam embora, ou eu pedia as contas no final do ano, não aguentava. Você não era bem sucedido. Não era bem sucedido, não dava. E eu sempre tive muito essa coisa, assim, né? De trabalhar com o que eu gosto de fato, né? Então, a partir do momento que a coisa não está fluindo, fica difícil para mim. E aí, no Santa, eu tive sempre a liberdade, né? Sempre foi me dado para todos os professores e a mim, muita liberdade, né? E essa liberdade é essencial, e é o que eu preservo hoje como coordenador, né? Se não tiver essa liberdade para o profissional atuar, o educador atuar, fica difícil. E não só a liberdade, como o incentivo para que você se arrisque, para que você, enfim, se aventure mesmo, né? Chega lá e tem aquele espaço realmente livre para testar
algumas coisas, né? E a partir disso eu fui me formando, né? Óbvio, com as leituras que eu fui fazendo, com os cursos que eu fui fazendo, fui me alimentando, mas tudo aquilo que eu estava lendo, né, pegando na teoria, eu estava vivenciando na prática. Eu ia lá e botava na prática, né? Então, e isso mesmo quando, enfim, dentro da filosofia, qualquer coisa, algo bastante abstrato, não, eu vou vivenciar isso de forma concreta, né? E vou trazer para a sala de aula e tudo mais, né? E como papel de coordenador, tem tempo ainda, Mário? Tem Eu tô 5 falando aqui. minutos. Ah, e como coordenador, assim, uma vez eu conversando, né, com a Elaine, o pessoal e tudo mais, a Elaine perguntou o que você pensa, né, o que é ser o coordenador, né? E aí cheguei até a escrever um texto dizendo que o coordenador é a pessoa mais inútil da escola, né? Mas por que é mais inútil? Porque você tem um aluno, que é a pessoa, o indivíduo que está aprendendo. Você tem o educador, que tem esse processo de mediar e tentar motivar o aluno no aprendizado. O coordenador, para que ele serve? Né? Você tem os funcionários que mantêm a estrutura do prédio, enfim, né? A estrutura física em ordem e colabora ali. Né? Você tem a direção que responde pela escola e o coordenador. Né? O coordenador ele é inútil. Né? Só que, se você for ver, né, essa relação de aprendizagem ela nem sempre tem sucesso. O diálogo entre o educador e o aluno nem sempre tem sucesso. Na verdade, é uma situação, é uma relação de conflito já por natureza. Né? Pela É conflituosa. hierarquia, né, por tudo Exatamente. isso. Por ser um adulto e uma criança, já é conflituoso. Né? Ao mesmo tempo, às vezes a direção também tem dificuldades de conversar e dialogar com seus funcionários, com os educadores. Os pais, às vezes, têm dificuldade, né, de estabelecer esse diálogo. Então, o coordenador ele tem a função de cuidar das relações. Né? Então, o foco na escola, o foco né, no sentido da aprendizagem ter sucesso, é a relação de aprendizagem, a relação de convivência, são os laços, né, de convivência, etc. Então, o coordenador ele tem essa função de cuidar disso. Né? Então, quando você pensa por esse lado, você fala, então, o coordenador ele tem uma função importante. É importante. Né? E talvez seja mais difícil, né, cuidar das relações. Exatamente. E como a autonomia é um processo inconcluso, que você nunca vai ser plenamente autônomo, né? Porque se todo mundo fosse autônomo, os alunos fossem autônomos, educadores autônomos, todos autônomos, né? Todas as pessoas que estão envolvidas fossem autônomas, aí realmente o educador não precisaria cuidar dessas relações, porque as pessoas são autônomas. Mas como a autonomia é um processo de construção que não se conclui nunca, né? A gente chega da fase idosa ali, ainda lutando por construir a autonomia, às vezes a gente até perde a autonomia, né? Quando a gente envelhece, etc. Né? E, então é necessário esse cuidado, né, do coordenador. Muito bom. Parece que eu faço a pergunta e a gente ensaiou a resposta, mas a gente não ensaiou. Mas quero te agradecer muito, 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 porque né, aqui a empatia, a essência da empatia, do diálogo são essas relações. 1 minuto e 45, já começou aqui a contagem regressiva. Muito, muito obrigada, não só né, pelo seu trabalho, mas por essa live. Não é, e o coordenador, por mais brilhante que você seja, não é um trabalho sozinho, então tem toda aí uma equipe por trás, tem uma aldeia, né? E que alegria que a gente faz parte dessa aldeia e que a gente possa inspirar, né, muita gente e compartilhar aprendizados, compartilhar aí os desafios também do processo, né, e que não acaba nunca, né? Tá sempre aí aprendendo. Continuamos, somos eternos aprendizes, continuamos como aprendizes. Sim, com certeza. Agradeço muito o convite. Enfim, é um prazer estar aqui conversando disso, conversando com você, que é uma mãe muito presente lá na escola, tem contribuído muito. E, enfim, eu tenho muito orgulho do nosso trabalho, da nossa escola, tudo que a gente tem construído.
sou apaixonado pelos alunos que estão lá, que são alunos incríveis, né? E inclui seus filhos. Enfim, é isso. Obrigado. Desejo uma ótima noite para todos que estão assistindo. E obrigado por terem assistido pacientemente, permaneceram aqui até o fim. Muito obrigada. Fica disponível no IGTV, já vai direto, né? Então, se você, né, quem gostou, compartilha, manda para os amigos, aí venham conhecer a escola, o Colégio Santa Felicidade, aqui para Jundiaí. Quem sabe, nessas mudanças todas, a gente não chama o pessoal para vir experimentar um outro jeito